Então eu entrei aqui na live para traduzir um Harikata que a Shila Gurudeva deu. Hum, no dia 12/7/2023 em Delhi. Se alguém puder me dizer como tá o áudio, por favor. Só tô aguardando, na verdade, alguém me falar sobre o áudio e aí vou começar. Tá dando para ouvir? Haribo, Haribo, como tá a voz? Tá muito baixo? Tá muito baixo? Tá ótimo. É? Tá ótimo, perfeito. Tá bom. Hum, vamos ver então. Aqui. Vamos lá. Me diz aí se melhorou agora. Tem gente dizendo que tá baixo, tem gente dizendo que tá bom. Se alguém mais puder confirmar. Então esse Harikata, quando começou a tradução em inglês, Gurudeva já estava falando. Então começa meio que não exatamente no comecinho. E aí é, e aí por isso que não vai ter a voz de Gurudeva no fundo, porque é uma tradução do inglês, já que estava muito no fundo a voz dele. E, e aí então com a voz do inglês no fundo e a minha, não vai sair a voz dele, só vai ser tradução, tá bom? Vamos lá. Satyabama, ela está pensando, ó, o meu amado me deixou. Então Krishna está perto delas, mas mesmo assim, as rainhas de Dwarka pensam e dizem, ó, Krishna nos deixou. Então, as rainhas estão dizendo, ó, Krishna nos deixou. Como num Bhagavatam de 7 dias, tudo acontece muito belamente. Muitas pessoas, depois de 7 dias, todas elas vão embora. E aí, no dia seguinte, depois que acaba o Bhagavatam, você vê que o local fica completamente vazio. A casa, né? De maneira similar, as gopis, elas pensam no futuro, sobre o futuro. Que hoje nós estamos com Krishna, mas amanhã de manhã, Krishna vai embora. A gente não vai poder ter o darshan dele mais. Então as gopis e as mahishis têm esse humor. As mahishis são as rainhas, né? Em Vrindavana, as gopis, em Dwarka, as rainhas de Dwarka. O Gurudev está citando um verso agora.
Então, quando o amado está perto de nós, no nosso coração, aquela separação que vem é conhecida como Prema Vaititya. Prema Vaititya. Elas estão sentadas perto de Krishna. Elas estão sentadas perto de Krishna. Rukmini e Satyabhama. Mas alguém disse que Krishna ele vai embora de Dwarka para Vrindavana. Quando elas ouviram isso, Radha e as Gopis, elas desmaiaram. Elas desmaiam. Porque elas estão muito absortas em Krishna. Então, se você está absorto em Krishna e alguém diz que Krishna vai embora, quer dizer, ele vai embora de Nandagaon e ele vai para Mathura. Aí, quando alguém diz isso para elas, para as Gopis, elas desmaiam. Então, elas desmaiam, elas ficam desmaiadas. Atores e atrizes. Hã? Desculpa. Radha e Krishna, eles sentem amores muito profundos. Porém, Radharani, ela pensa: ó, Krishna, ele me abandonou. E ela diz: Ha Krishna, Ha Krishna. Então, isso surge. Esse humor surge. Por exemplo, você está com o seu amado, né? Elas estão com Krishna, mas mesmo assim sentindo separação da sua deidade adorável. Isso se chama Adhiruda Mahabhava. Isso é Adhiruda Mahabhava. Krishna está lá, mas elas têm esse sentimento que, ó, Krishna nos deixou, nos abandonou. E isso é conhecido como Adhiruda Mahabhava. Então, esse é um verso falado por Krishnadas Kaviraj. Ele está expressando isso de maneira muito bela. Que a separação de Krishna, que está dentro do coração das rainhas de Dwarka, nem todos conseguem entender. Mas Krishna, ele está presente em Dwarka. Rukmini e Satyabhama, no quarto delas, em seus quartos. E aí, elas estando lá, alguém diz para elas: ó, Krishna, ele vai partir. Ele vai embora. Nesse momento, o coração delas se derrete. E elas começam a tremer. E isso se chama Adiruda Mahabhava. Então, o que acontece em Adiruda Mahabhava? As Mahishi, as rainhas de Dwarka, elas expressam os seus humores. Durante a noite, elas estão presentes lá com Krishna, porém, elas sentem essa separação de Krishna. As rainhas de Dwarka, elas dizem: ó, querido Curari, pássaro Curari. Existe um pássaro especial chamado Curari. Então, esse pássaro, ele tem uma, é tipo marido e mulher, né? É o macho e a fêmea. E eles estão, assim, completamente amarrados pelo amor. E o amor deles nunca se quebra.
Esse pássaro curari, ele senta debaixo de uma árvore e ele vê o rosto de Krishna, que é assim como a lua. Mas esse pássaro curari, a fêmea, ela vem, ela durante o dia ela aparece. E de noite, eles ficam assim, né, no local que eles moram, tipo no ninho, e ficam assistindo é, a lua, que é muito bela, que na verdade é o rosto de Krishna. Então, da mesma maneira, as rainhas de Dwarka, elas estão dizendo, no humor de separação de Krishna, elas elas estão tentando, elas estão expressando esse humor. Onde está a separação? Quando você sente separação, as mães sabem. Separação surge depois do casamento. E é por isso que, depois do casamento, porque elas choram, as esposas choram. Porque é o lugar que ela viveu a vida inteira, ela tem que deixar aquele lugar. Ela vai para uma casa nova, não é verdade? Elas têm que cultivar novos relacionamentos, criar novas amizades, né? Fazer novas amizades. Mas elas não sabem como são as pessoas lá, como vai ser o sogro, a sogra, a cunhada, o cunhado. E também o clima, como vai ser o clima na casa da família do esposo, né? E como vai ser também é, a vista, né? Onde ela vai morar. Então, quando você deixa o lugar que você nasceu, quando a mulher deixa o lugar que ela nasceu e aí ela vai para a família do sogro ou do marido, para casa, né, do sogro ou do marido, você, o Gurudev estava perguntando para alguém, você já foi para casa dos seus sogros? Você teve que deixar a sua casa? Aí a pessoa disse, não. Porque o local é diferente. Eu estou dizendo isso porque aqui é uma plataforma foi estabelecida para manifestar. Acho que ele falou Adiro da Mahabharata. Deixa eu ver de novo. É, para manifestar Adiro da Mahabharata. Então a separação no coração das rainhas, elas ouviram que Krishna ele vai partir, mas elas estão sentindo já essa separação dele. Isso é conhecido como Prema Vaititya. Como se chama? Prema Vaititya. E esse humor de separação está presente nas gopis. As gopis, elas queimam sentindo separação de Krishna. Srimati Radhika, ela sente tanta separação de Krishna. O que dizer? Mas eu estava falando sobre a separação das rainhas. Ah, não, peraí. Isso, eu estava falando sobre a separação das rainhas de Dwarka. Nas rainhas existe Rudha Bhava. Nesse momento, é meia-noite e as rainhas, e uma rainha ela acordou. O que ela viu?
tem um pássaro curari do lado de fora. E esse pássaro, ele tá assim morrendo de separação da sua consorte. Mas é dito que esse pássaro curari, o macho e a fêmea, eles não se encontram de noite, eles ficam separados durante a noite. Quando o sol se põe, eles ficam separados, ficam longe. E aí logo quando o sol surge, e aí o macho e a fêmea, os dois eles se encontram. Isso está descrito nas escrituras. E é por isso que é dito, esse prêmio Vaititia, no 10º canto, é expressado sobre esse separação das rainhas de Dwarka. E não é possível para mais ninguém. O desejo de se tornar humano, a Gurudev está falando agora sobre as golpes que elas pensam assim, a gente precisa alcançar a Krishna. Então a gente tem que nascer numa família de baixa casta. Desculpa, eu não consegui entender. Ah, elas dizem assim, já que a gente não conseguiu alcançar a Krishna, então a gente tem que nascer numa família mais baixa. Então, no Catar, onde há prêmio Vaititia, onde ele está presente nas Mahishis, nas rainhas de Dwarka. Então essas rainhas, elas veem esse pássaro curari. Ó, você está separada do seu marido e você está chorando. A rainha pergunta. Então uma pessoa está chorando, deve haver uma razão. Por que ela chora? Então existem duas razões. Para entender a Diruda Mahabhava, então a plataforma deve ser estabelecida de maneira muito concreta. Lá em Brad tem o Prêmio Sarovar e lá tem um kata onde Radhaji ela está deitada no colo de Krishna descansando. E aí um abelhão negro vem e começa a vagar em volta do pé de Srimati Radharani, porque a abelha pensa, nossa, isso aqui é um lótus muito belo. Eu quero pegar o néctar desse lótus. Por isso que esse abelhão negro vai até lá, até os pés de Srimati Radhika. O que eu estou tentando dizer aqui é, aqui Krishna, ele está na forma de um abelhão negro. Ele está presente em Vrindavan na forma de um abelhão negro, para poder saborear os humores divinos de Srimati Radhika. Chaitanya Mahaprabhu ele diz: Chetodarpanamarjana, Anandam Buddhivardhanam Pratipadam, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. As glórias do cantar dos santos nomes.
Até mesmo se alguém fala só uma vez o nome de Deus, todos os pecados são destruídos. Então, quando que esse humor vai se manifestar no coração? Quando o coração do sadhaka tiver sem luxúria. O Buda disse, enquanto no coração do sadhaka tiver luxúria, ira, cobiça, inveja, então o prêmio não vai poder se manifestar. Tudo isso deve ser removido primeiro. Primeiro precisa limpar o coração. Guruji está falando com os devotos aqui que estão indo embora. Aí ele falou para eles pegarem doces. Deu uma pausinha aqui no Harikata. E o Prabhu que traduziu falou alguma coisa sobre uma pedra, mas não consegui entender. Vamos ver se o Gurudev vai falar mais sobre isso. Então vamos voltar ao assunto do kata. A gente precisa entender muitas coisas antes de poder entender. As palavras aqui são muito complexas. A palavra ruda, o que quer dizer ruda? Ele falou que a gente tem que entender muitas coisas antes de entender o que é ruda. Aí ele perguntou qual o significado dessa palavra. Em sânscrito, essa palavra, ruda, adiruda. O humor, ele tá mais condensado. Quando o prema está condensado, ele se condensa, a separação aumenta. Primeiro, tem muitos estágios explicados. Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Nartana Vritti, Nishtaruti Ashakti Bhava Prem. E assim aos poucos até Mahabhava. E depois de Mahabhava tem Ruda e Adiruda. Eu só estou tentando explicar. E Gurudev falou, estou tentando explicar de maneira simples, eu faço. Rudha Bhava em Rudha Bhava. O que está presente? Como se um dia de Brahma, um segundo, parece como um dia de Brahma. Essa é a intensidade. E quando elas se encontram com Krishna, por muitos e muitos e muitos, muitos dias, elas sentem que, nossa, parece que foi só um segundo, alguns segundos. Um segundo. O desejo, também tem esse desejo de nascer como um animal. Esses são os humores das gopis. Ah, com a forma humana eu não posso alcançar Deus. Isso é um estágio um estágio de humildade. Ah, não consigo com essa forma humana de vida alcançar Krishna. Então esses são os humores que as gopis têm.
Você tem que entender é, Purvaraga, Mana, Prabhas e Prem Vaititya. Esse Prem Vaititya é um humor especial. Então, Gurudev está falando agora de novo das rainhas de Dwarka. Então elas falam para esse pássaro Curari, porque esse pássaro Curari, né, o macho e a fêmea, eles ficam separadas durante a noite, e aí quando o sol nasce, eles se encontram de novo. Mas nesse momento, as rainhas de Dwarka, Rukmini e Satyabhama, essas rainhas, elas estão vendo esse pássaro Curari e elas estão sentindo o tipo reflexo do humor delas no pássaro. Os pássaros já estão sentindo separação, mas as rainhas de Dwarka estão dizendo: ó, querido pássaro Curari, você está. É a fêmea. Você está em separação do seu marido, assim como nós estamos? A dor da separação de Krishna. Você também está sofrendo essa dor da separação do seu marido? Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele dá um exemplo. Existe um kata. Havia um juiz britânico e ele tinha uma barba muito grande. Uma barba muito grande, um bigode grande. Alguém deu para ele uma jaca para ele comer, mas ele não sabia como comer uma jaca, a fruta. Na Inglaterra, você não encontra jacas, e principalmente maduras. Então aquele juiz pensou: nossa, eu tenho que abrir ela assim no meio e começar a comer. Mas quando ele começou a comer, quando você abre a jaca, ela tem uma cola. E aí a barba dele inteira ficou cheia dessa cola. E aí a barba ficou cheia dessa cola e ele não conseguia tirar a cola. Ele começou a lavar, colocar sabão. E o que acontece? Quando você. Pera. Com água ele não conseguiu tirar. Ele colocou sabão. Mas quando você põe sabão, o que acontece? Gruda mais. Aí ficou mais assim, grudado. E aí ele pegou uma navalha e raspou a barba. Quando o juiz foi para o trabalho, para o escritório dele, aí o cliente dele estava lá. E o cliente também, o cliente também estava com a barba e a cabeça raspada. E aí, e aí o juiz falou assim: ah, é, eu comi jaca e por isso que a minha barba e o meu cabelo estão raspados. Você também comeu jaca? Quer dizer, isso se chama, isso é quando você vê o seu humor em outra pessoa. Como se a gente estivesse projetando o nosso próprio humor em outra pessoa. Então o pássaro Curari não tem esse humor, mas as rainhas de Dwarka, elas dizem: ah, nós estamos sentindo esse fogo da separação, estamos queimando, sentindo separação de Krishna, mas você também, pássaro Curari, você também está sentindo separação do seu marido?
Porque a natureza do pássaro, qual pássaro? Esse pássaro, curare. O casal se separa durante a noite e se encontra de manhã. Então as rainhas estão dizendo: você também, ó pássaro curare, está sentindo separação do seu marido? Porque o seu marido abandonou você? Você está sentindo separação dele assim também? Uma rainha diz para outra rainha: veja a situação desse pássaro. Durante a noite, quando Krishna está dormindo em Dwarka Puri durante a noite, essa é a lila de Dwarka, né? Então Satyabhama, Rukmini, Krishna está dormindo na casa delas. Mas as rainhas de Dwarka, elas não conseguem dormir, porque elas sentem separação de Krishna. Viraha surge no coração delas e, sentindo absortas nesse humor de viraha, de separação, o que elas pensam? Elas começam a sentir um encontro dentro da separação. O humor de encontro surge no coração delas, como se você estivesse num sonho. O que quer que você veja durante o dia, com seus olhos, vai para o seu cérebro, para sua mente, para o seu cérebro, e lá fica uma impressão. Ele fica impresso na sua mente, no seu cérebro. Na verdade, o que você vê durante o dia, na mente, fica assim uma impressão lá, fica gravado na mente. E aí, durante a noite, um trem se move. Às vezes ele se move muito rapidamente. Então, o Gurudev está falando, às vezes você se esquece do seu sonho, às vezes você se lembra por quê? Porque muitas coisas acontecem dentro de um sonho. As escrituras dizem que os sonhos, quanto tempo você se lembra do sonho? Logo que você acorda, pouco tempo você se lembra e aí ele desaparece, o sonho você não lembra mais. Você se lembra por 2 ou 3 minutos e aí depois você já esquece. A memória daquele sonho desaparece. Você pode me falar o que que você sonhou? Qualquer sonho. Você, por exemplo, você está dormindo de noite, começa a sonhar e aí, dormindo, você começa a gritar. Por que que você está gritando? Quando você acorda de noite, você nem realiza que você saiu do sonho. Um menino, certa vez ele começou a gritar de noite. A mãe e falou: "Por que você está gritando?" E ele disse: "Um ladrão veio e cortou minha cabeça e levou a minha cabeça com ele. Por isso que eu estou chorando." E a mãe, e a mãe falou para ele: "Se você não tem cabeça, como que você está chorando?" Ele ficou tão absorto no sonho, pensando que alguém veio e cortou o pescoço dele, levou a cabeça, que ele estava chorando.
Mas a mãe deu dois tapas nele e falou: Ei, se você não tem cabeça, como que você vai chorar? E aí pegou a mão dele e colocou na cabeça. Isso aqui não é sua cabeça? Ah, sim. Aí ele acordou e realizou: É, minha cabeça tá aqui. Por que esses sonhos vêm? O que você vê durante o dia, o que você pensa durante o dia, isso se manifesta na forma de um sonho. Nada além disso. O cérebro, ele processa as coisas de maneira muito rápida. Os pensamentos são muito rápidos e é por isso que você esquece. O sonho não dura muito tempo, depois que a gente acorda, a gente não lembra mais. Então, as rainhas de Dwarka, Mahishis, elas estão no quarto de Krishna, com Krishna. Krishna está dormindo lá, meia-noite. Todas as rainhas, elas saem do palácio e elas veem esse pássaro fêmea, né? Kurari. E esse pássaro Kurari, ele se separa, a fêmea e o macho, eles se separam. Então, quando as rainhas veem o pássaro chorando, elas elas expressam isso ao pássaro. Você, Gurudev parou de falar. Você não dormiu a noite inteira? Você dormiu? É dito. O pássaro curare não dorme de noite, naturalmente. Porque eles ficam, o macho e a fêmea um fica pensando no outro. Logo de manhã eles se encontram. As rainhas de Dwarka estão dizendo isso. Ó, durante a noite inteira elas estão sentindo separação de Krishna, mas onde está Krishna? No quarto delas. Ele está presente. Ele está dormindo lá. E elas estão sentindo essa separação. E aí, Deus, Bhagavan, elas se lembram das doces lilas do Senhor. Como são os olhos de Krishna, as mãos, os pés de Krishna, tudo isso começa a se manifestar. E aí elas sentem a beleza, por meio da beleza de Krishna, elas realizam. Especialmente Satyabhama, porque a separação, ela aumenta a importância do encontro. A separação aumenta a importância do encontro. Ela completa o encontro e assim surge uma bem-aventurança, uma felicidade. Se você não tiver separação, se a gente não tiver separação, como que a gente vai sentir separação? Quando a gente deseja algo, quando a gente ganha alguma coisa e depois aquilo é tirado da gente. Vamos supor, você ganha alguma coisa e depois aquilo, alguém tira isso de você. Eu tenho algo, algum objeto, alguma coisa, mas por alguma razão, agora eu perdi isso.
E aí, para conseguir isso, aquilo que a gente perdeu, a gente fica o tempo todo pensando naquilo que a gente perdeu. Onde está esse objeto? O Srimad Bhagavatam fala sobre isso. Por exemplo, se você der um pedaço de ouro para alguém, 5 gramas de ouro, você dá para alguém. E aí você fala para aquela pessoa: põe esse pedaço de ouro no seu bolso. E aí, por alguma razão, aquele pedaço de ouro caiu do bolso da pessoa. E aí você vai pensar o quê? A pessoa vai pensar, vai ficar pensando sobre aquele pedaço de ouro. E aí a pessoa fica pensando, onde está esse pedaço de ouro? Procurando. As rainhas, elas estão dizendo, nós estamos sentindo separação de Krishna. Você também está sofrendo essa mesma separação? Que por causa dela você não consegue nem dormir de noite. Por que nós não conseguimos dormir à noite? Porque a gente está pensando. Porque você começa a pensar sobre algo. Quanto mais pensamento tem na sua cabeça, mais difícil vai ser dormir. É como se fosse um fogo dos pensamentos. Ele começa a queimar o corpo. Qual é o maior problema? É a preocupação. Ficar se preocupando, pensando. Algumas pessoas se preocupam com dinheiro. Tem vários tipos de preocupações. Como conseguir dinheiro? As pessoas ficam pensando, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Às vezes elas pensam sobre a educação, conhecimento. Como que eu vou terminar concluir esse curso para adquirir mais conhecimento? Muitas coisas perturbam as pessoas no sentido de que elas ficam pensando, né? Ficam preocupadas. Então, o que você pensa durante a noite que te preocupa? Essa é a diferença entre os humanos e os animais. Os animais, eles não têm uma capacidade mental para se preocupar, mas os seres humanos, eles têm essa potência para se preocupar muito. E essa potência queima a nossa mente, nosso coração, o nosso corpo. Então, em sânscrito, tinta, né, que quer dizer pensar e também quer dizer se preocupar. Pensar na mesma coisa repetidas vezes, se lembrando, você fica se lembrando dessa coisa repetidas vezes. Você lembra de algo repetidas vezes, pensando, pensando e pensando. Por exemplo, um pedaço de ouro eu dei para você, você colocou no bolso e aí você perdeu. Então o que você vai fazer? Você vai ficar pensando. Onde ele está? Onde ele está? E aí você vai se preocupar. E aí aos poucos, as impressões vão vir para o coração. E aí durante a noite, a gente vê aquilo no sonho. Porque as impressões estão já dentro do coração e da mente. Então, as rainhas estão dizendo, elas estão perto de Krishna, mas elas estão sentindo essa separação de Krishna. Krishna está com elas. Quando o amor fica mais condensado e a gente realiza a importância do amor. No momento do encontro, a gente não realiza a profundidade do amor. Assim como água. O que é água? Ela é líquida. Mas se você coloca ela numa temperatura negativa, ela se torna algo sólido, se torna gelo.
se torna um objeto sólido. Você pode caminhar no gelo, mas você. Ah, desculpa, você pode segurar gelo, mas você não pode segurar água nas suas mãos. Então, quanto, quanto mais o prema se condensa, aos poucos ele começa a crescer, 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 e ele se transforma em Madanakya Mahabhava, Ruda, Adiruda, até Madanakya Mahabhava. Isso vai acontecer. E aquela mesma separação, ela faz com que você sinta o oceano das doçuras transcendentais. Existem muitos exemplos. Radha, ela tá queimando de separação de Krishna. E ela pensa, ó, Krishna me abandonou. Mas a Lalita Devi, neste momento, ela diz, olhe, escreva uma carta para Krishna. Mas como escrever uma carta? Ela pegou uma caneta, sentou, ela tá com papel na mão, e aí ela coloca um pouco de tinta. Quando ela começa a pensar em Krishna, as lágrimas começam a cair dos olhos dela, e o papel inteiro fica molhado. Nesse momento, Lalita Devi, ela viu isso. Lalita Devi, ela pegou o papel, dobrou aquele papel e enviou para Krishna. Mas o que que tinha naquele papel? Só lágrimas. As lágrimas de Srimati Radhika, não tinha nenhuma palavra escrita por ela. Quando Krishna viu aquele papel, ele começou a chorar. O que estava no papel, Krishna realizou. Só os amados entendem a linguagem do amor. Os a... Ninguém mais pode entender. Porque existem sinais, os sinais do amor. Algumas dicas, né? Dicas não, desculpa, algumas pistas, né? Por exemplo, H2O é um símbolo. Se você sabe que H é hidrogênio e O é oxigênio, você vai entender o que é H2O. Hidrogênio e oxigênio. Quando eles se combinam, isso se transforma em água. Mas se a gente não sabe que H é hidrogênio e O é oxigênio, como então? Aí você vai falhar na prova. Você não vai entender. Na ciência e na matemática existem símbolos que são explicados. Então, o amor também tem essa linguagem dos sinais. E ela só é entendida por Radhas, Gopis e Krishna. Somente. Então, o que estava escrito naquela carta, ela não escreveu nenhuma palavra. Ela só ficou segurando o papel. Ficou só segurando a caneta. Encostou a caneta no papel. Começou a pensar em Krishna. E aí ela pensou, eu sou Krishna. E eu estou escrevendo para quem? Para Radha. Então aí e tudo se inverteu. Shrimati Radhika queria escrever uma carta para Krishna e agora ela está pensando que eu sou Krishna e eu vou escrever para Radha. Então ela está escrevendo para ela mesma. Isso é Prema Vaidhitya. Até mesmo quando elas estão com Krishna, elas sentem separação. Nessa separação, você vê que o amor, quanto mais separação, mais condensado fica o amor. Então esse sloka é um sloka do Srimad Bhagavatam. É o verso 10.90.15. Então as rainhas de Dwarka, elas estão dizendo uma para as outras. Elas estão projetando os seus humores uma nas outras.
No mundo do amor, a gente a gente projeta o que a gente sente assim, como se fosse do outro. Por exemplo, eu tô com fome, mas eu não vou falar. Traz comida pra mim. O que eu vou falar? Traz comida pra ele, que tá aqui do meu lado. Traz comida pra ele. Eu não vou falar eu tô com fome. Eu tô com fome, mas eu não tô dizendo, porque o prema, como fala? Peraí, esqueci essa palavra em português. Ele shrink, ele vai encolher. Então existem algumas regras do amor. E é por isso que onde o prêmio está, nas marriches, nas rainhas. O pássaro curare não tem esse amor. Naturalmente o que está acontecendo com ele, o que está acontecendo com aquele pássaro, né, com a fêmea e com o macho, são as regras da natureza. Isso acontece naturalmente. Porém, Prema está manifestado no coração das Mahishis, das rainhas de Dwarka. Elas estão dizendo: quanto mais o Prema manifesta no coração, mais elas ficam humildes. Mais humildade surge no coração. Quanto mais humilde a pessoa é, mais o amor entra dentro do coração dela. Então as rainhas de Dwarka estão dizendo: ó, pássaro curare, o pássaro fêmea, né? Você não está dormindo a noite inteira, você não dorme. Você está sentindo separação do seu marido? Mas quem? Quem está sofrendo? As esposas de Krishna. Elas não estão dizendo eu estou sentindo separação de Krishna. Elas estão projetando, né? Como se estivesse impondo esse humor em outra pessoa aqui no pássaro curare. Krishna, a noite inteira, ele está dormindo. Na verdade, o Gurudev está falando é, Kapat Nidra, que é tipo fingindo que está dormindo, né? Tá enganando, né? Só fingindo que está dormindo. Então ele tá assim, como um ator, atuando como se estivesse dormindo. Durante a noite, isso se chama Kapat Nidra. Como se ele estivesse enganando, fingindo que estivesse dormindo, né? E aí, enquanto isso, as rainhas estão pensando: ó, Krishna nos abandonou. Elas sentem falta da presença dele. Quanto mais a gente sente a falta de algo ou de alguém, mais a gente tenta alcançar aquilo. Assim como você sente separação do dinheiro, falta de dinheiro. Você vai ter que ganhar dinheiro. Aí, para ganhar dinheiro, o que que você tem que fazer? Você tem que se esforçar. Você tem que ter algum negócio, mas você vai querer dinheiro, de alguma maneira você vai conseguir. O que você vai fazer? Você vai trabalhar. A gente vai arranjar, de alguma maneira, você vai conseguir dinheiro. Porque quando a gente vê a falta de algo, quando a gente realiza a falta de algo, mais e mais uma pessoa tenta alcançar aquilo. Esse é o exemplo. Então, como se lembrar de Krishna? Quando a gente canta o nome e a gente se lembra dele.
Quando Krishna, como Krishna costumava sorrir, isso se manifesta na visão delas. Como Krishna, ele se diverte com as gopis, brinca. As atividades de Bhagavan são sempre transcendentais, sempre dando prazer. Mas em Dwarka, quem está sentindo separação? As rainhas de Dwarka. A separação que as gopis, desculpa, a separação que as rainhas estão sentindo é disso que a gente está falando, né? Ela está surgindo aqui. Esse shloka é muito belo. Agora devo estar lendo o verso. Kurari vilapsi tvam vita nidra nasce. Então, quando a gente sente separação, a gente se preocupa. No encontro, a gente não pensa muito, né? Não se preocupa tanto. Quando a gente está encontrando, está junto. Durante o encontro, a gente não pensa muito. Mas na separação, a gente pensa, a gente se preocupa. Especialmente em Brad, os devotos, existe muito encontro. Brad é Samboga Rasatmaka. E Navadvipa, Viraha. O humor da separação, a doçura da separação está presente. Está lá. Porque quanto mais a gente sente falta de algo, a gente vai se esforçar mais para alcançar aquilo. Por isso, Vrindavanadam e Mathura são uma só. Não sei se era Navadip, mas ele falou Mathura. Então, no Brahmara Gita é explicado. Elas expressam a separação de Krishna, as gopis. Como elas estão sentindo separação de Krishna. Esse humor é expressado lá. E como elas sentem bem-aventurança, Ananda, nessa separação. E é por isso que, para saborear isso, essas doçuras transcendentais, Krishna, ele aceitou o humor de Srimati Radhika e veio como Gauranga Mahaprabhu, porque de outra maneira não seria possível saborear essas doçuras transcendentais. E é por isso que, por cantar os santos nomes, o humor de separação vai surgir. Quanto mais separação você sentir, mais perto você vai estar de alcançar Deus. Uau. Essa é a beleza do humor de separação. Rukmini, ela está dizendo, elas pensam sobre, elas pensam sobre o belo sorriso de Krishna, mas o pássaro Kurari, né, a fêmea, não está dizendo nada disso. Então elas estão projetando o humor delas em outra pessoa, né, no pássaro nesse caso. Isso vem das rainhas de Dwarka, as Mahishis. Quando esse humor está condensado, isso acontece. Quando o humor se condensa, isso acontece. E a segunda coisa é que Krishna nos abandonou. Krishna, ele nos abandonou. Esse humor também está presente.
Então as rainhas de Dwarka estão sofrendo desta maneira. Ó, Krishna nos deixou. Krishna muitas vezes ele parte, né? Ele disse para as gopis: "Ah, eu vou encontrar com vocês." E ele vai até o local de Chandravali, se encontra com Chandravali. Ele fala para as gopis: "Ah, eu vou te encontrar no Kundya." Às vezes ele mente, às vezes ele tá falando a verdade. O que as gopis fazem? Elas prendem Krishna, puxam ele. Na separação, o que acontece? Elas pensam: "Ah, Krishna partiu, ninguém está conosco." Elas estão sentindo essa solidão dentro de seus corações. Você sente solidão? Sim? Quando? Quando sua mãe, seu pai, eles ficam longe de você, aí você se sente sozinho. O Devoto falou. O Devoto falou isso. O Gurudev perguntou, né? Quando você se sente sozinho, ele falou isso. Os animais vivem sozinhos, mas os seres humanos, eles vivem em sociedade. É por isso que os seres humanos, eles não vivem sozinhos. Aqueles que vivem sozinhos, eles são animais ou semideuses. Esses dois vivem sozinhos, os animais e os devatas, semideuses. Os seres humanos não. Os devatas não têm medo. E os animais não têm essa potência de pensar e se preocupar. O que quer que eles. Ah, tem que comer, eles comem, eles dormem onde for. Você pode ver que a vaca, por exemplo, ela come no mercado e ela dorme ali naquele mesmo local. O que você faz? O que você vai fazer? Você dorme onde você come também? O devoto falou sim. Não, não. O mesmo local onde você come, você dorme lá. O kata é, segue dessa forma. Certa vez, Vikramadita, a esposa dele, Banumati. Banumati é o nome dela. Esposa de Vikramadita. Certa vez, ela estava falando com uma moça. E aí, Vikramadita, ele estava lá presente, nesse momento. Então, Banumati, ela disse. Quando Vikramadita, ele se encontrou com Banumati, Banumati disse, ó rei tolo, em sânscrito, ó rei, você é muito tolo. Vikramadita, ele era, assim, muito erudito. Ele tem 9 Navaratna, quer dizer que ele tem, tipo, 9 joias com ele. Mas ela tá falando o que pra ele? Ó, você é um tolo, rei. Vikramadita começou a pensar, como eu pergunto a minha esposa, por que ela está me chamando de tolo? Por que ela está dizendo isso? Por quê? E aí Vikramadita, ele perguntou para Kalidas. Ele perguntou para Kalidas. Minha esposa, por que ela me chamou de tolo? Por que ela me chamou de tolo?
Vikramaditya, quando ele perguntou para Kalidas, Kalidas disse: Amanhã eu vou te responder. No dia seguinte, ele foi até o quarto de Vikramaditya. Kalidas foi até lá e disse: Existem 6 tipos de pessoas tolas. Pelo comportamento dessas pessoas, elas se tornam tolas. Ou elas são tolas pelo comportamento delas. Quem? Existem 6 tipos de pessoas. Uma delas é aqueles que escuta a conversa de outras pessoas e se intromete. Segunda, é aquela pessoa que come enquanto caminha. Terceiro, é aquele que está dentro da casa, a porta está fechada. E ele. Ah, desculpa. Ele entra no quarto sem bater na porta. Se alguém está no quarto, a porta está trancada ou fechada. Você está no seu quarto, sei lá, dormindo, por exemplo. E aí, você não. E aí, sem avisar, você entra. Então, a pessoa que bate na porta, ela não é tola, mas é aquela que entra sem avisar, ela é tola. Nas escrituras está dito assim. Vikramaditya perguntou isso para Kalidas. Ele perguntou: Por que a minha esposa me chamou de tolo? Como que eu posso perguntar para ela? Por isso que ele perguntou para Kalidas. Ele fez a pergunta. Ele não falou: Minha esposa me chamou de tolo. Ele perguntou qual o significado. Na verdade, ele não falou para Kalidas assim: A minha esposa me chamou de tolo. Ele perguntou para Kalidas qual o significado de tolo. Ele não falou: Minha esposa me chamou de tolo. Então, outro tipo de tolo é aquele que, quando o marido e a mulher estão conversando, a gente deve ficar sentado longe deles. A gente nunca deve ouvir o que quer que eles estejam conversando, algo que seja confidencial, né? Talvez eles estão falando sobre a senha alguma senha ou do banco ou qualquer outra coisa. Mas o que você tem a ver com isso? Nada. Aqueles que vão lá, escutam e falam, né? Se intrometem no meio, eles são tolos. Ninguém te chamou. Então, Vikramaditya ele realizou. Minha esposa me chamou de tolo por quê? Então, como que Vikramaditya falou sobre isso? Por exemplo, eu tô com fome. Se eu falar, eu tô com fome, me dá comida, isso não é correto. Nas escrituras do amor e de raça, isso aqui é importante. Não é certo. Muitas pessoas, por exemplo, estão aqui e aí eu falo, ó, todo mundo tá com fome, dê comida para eles. Eu também estou incluído em todo mundo, né? Todo mundo tá com fome. Eu não estou falando diretamente, eu tô com fome. Eu estou falando, todos os Vaishnavas estão aqui com fome, dê prachada para todos eles. Porque quando eles receberem prachada, eu também vou receber, não é verdade? E é por isso que no Srimad Bhagavatam, o Gurudev está citando um verso. Tem esse verso do Srimad Bhagavatam. Porque o Srimad Bhagavatam, ele expressa as glórias do amor de maneira indireta, não de maneira direta. Então é expressado de uma maneira indireta. Aqui as Mahishis, as rainhas de Dwarka, elas estão falando de maneira indireta. Ó, oh, Kurari, você não dormiu a noite inteira? Kurari dorme ou não? Bom, as Mahishis, as rainhas, não dormiram. E por isso elas estão projetando isso em outra pessoa. Elas impõem, né, projetam isso em outra pessoa. No Prema, existem muitas regras para que amor se manifeste.
como o prema se manifesta? Quais são os sintomas do amor? Então, então primeiro tem algo que o Prabhu não traduziu, aí depois tem o pensamento, você pensa, aí depois você fica doente, e aí você não sente mais fome. Aos poucos, no Jaiva Dharma tudo isso está descrito, e aos poucos você vai sentindo menos fome. Tá tudo escrito no Jaiva Dharma. E aí no final, chega no último estágio, que é desmaiar. Porque no mundo transcendental, ninguém morre. A palavra mrityu, que quer dizer morte, no mundo transcendental quer dizer desmaiar. Então essas rainhas, elas estão projetando isso no pássaro curare. O pássaro curare não tem realização do amor, mas onde está o amor? O amor está nas rainhas de Dwarka. Mas elas estão impondo isso e assim conversando. Elas olham para o oceano, elas veem um veado, e aos poucos, em cada uma dessas coisas, elas veem o amor, os humores delas. E isso, assim, elas veem os próprios humores. E isso é o estágio de Mahabhava. E essas são as glórias de Erudha Bhava. E a outra coisa é, o outro sintoma é, talvez eu vou perder Krishna, porque quanto mais condensado o amor está, o que acontece? Mais e mais, o medo de perder, ele se manifesta. Esse medo, ele se manifesta mais e mais. Entende? Por exemplo, Radha e Krishna, eles se encontram. Mas há medo, existe esse medo. A gente está se encontrando agora. Mas depois de algum tempo a gente vai se separar de novo. Então esse amor está presente. Dentro do encontro existe a separação. Mesmo se encontrando, elas estão sentindo separação. Quanto mais amor você tiver por alguém, mais você vai sentir esse medo da separação dessa pessoa. Medo de ficar separado. Quanto mais amor você tem pela pessoa, mais medo de separação você vai sentir. Medo de separar daquela pessoa. Então, o pensamento do futuro é conhecido como Bhavi Viraha. Bhavi Viraha também tem Bhavana Viraha e Bhav Viraha. Bhavya Viraha. Jiva Goswami Pada, ele explica tudo isso, expressa tudo isso. Quando Krishna estava indo de Vrindavana para Mathura, ele não tinha partido ainda, ele estava em Vrindavana. Onde ele estava em Vrindavana. Ele iria sentar na carruagem de Akrura e depois ia para Mathura, mas nesse momento ele estava em Vrindavana. Logo de manhã, quer dizer, amanhã de manhã, Krishna e Balaram vão sentar na carruagem de Akrura e aí eles vão para Mathura. As gopis ouviram isso e começaram a chorar. Krishna estava presente, mas mesmo assim elas estavam chorando. Krishna não vai estar aqui amanhã. Hoje ele está aqui. Quanto mais condensado é o amor dentro do coração, mais elas sentem esse medo da separação. Esse humor surge. Amanhã eu não vou poder ter o darshan de Krishna. Estamos tendo o darshan de Krishna agora. Não, não, mas amanhã a gente vai perder Krishna e é por isso que elas desmaiam. As gopis desmaiam. Isso se chama Bhavi Viraha. Separação futura. Depois Bhavya Viraha. Bhavya Viraha. Krishna
Quando Krishna começa a caminhar, todas as gopis, em separação, elas começam a queimar. Elas, elas rodeiam a carruagem de Akrura, e com seus corpos elas assim se jogam na frente da carruagem e em volta dela. No Bhagavatam isso é explicado. Krishna e Balaram estão sentados na carruagem, estão sentados, e Akrura, ele está puxando as cordas dos cavalos, né, as rédeas, mas as gopis, elas se deitam em todas as direções, assim, em volta da carruagem toda. Vishwanath Chakravartipada, ele explica que Akrura, ele cometeu uma ofensa às gopis, e é por isso que ele ficou com uma mente, assim, a mente errada, e ele roubou essa joia chamada Samantak Mani. Então, Bhavan Viraha é quando Krishna foi de Vrindavana para Mathura e de Mathura para Dwarka. Quantos anos se passaram? Mas, no momento da separação de Krishna, as gopis estão queimando em separação. Govinda Damodara Madhaveti. Uma qualidade especial das gopis é que elas sempre pensam, Krishna vai vir. Elas têm essa fé. Purnamasi Devi, ela pacifica as gopis. E ela diz, gopis, não se preocupem, Krishna vai vir. Quando Krishna foi de Vrindavana para Mathura, elas realizaram. Hoje, Krishna disse para as gopis, hoje eu vou para Mathura, amanhã eu vou matar Kamsa, e aí, daí 2 dias eu vou voltar. Mas Krishna foi, muitos anos se passaram, ele não voltou. Muitos anos se passaram e ele não veio. Por que não? Ele fez uma promessa, mas por que ele não veio para Brádea? No Bhagavatam, Krishna foi de Vrindavana para Mathura, Mathura para Dwarka, Dwarka para Kurukshetra e depois para Dwarka de novo, e aí ele desapareceu. Ele não voltou. Ele voltou? Krishna foi de Vrindavana para Mathura, de Mathura para Dwarka, Dwarka para Kurukshetra, Kurukshetra para Dwarka. E aí de Dwarka, Krishna, ele voltou para Mathura. Quando ele chegou em Mathura, o que ele fez? Ele matou Dantavakra. Ele matou Dantavakra. Depois de matar Dantavakra, ele cruzou o rio de Amuna. Ele cruzou o rio de Amuna. Depois de matar Dantavakra, Krishna cruzou o rio de Amuna e voltou para Vrindavana. E aí lá ele realizou essa vihara com as gopis, num local divino e sagrado, e depois ele foi para o mundo transcendental. Krishna, ele prometeu, depois de amanhã eu vou voltar, hoje eu vou, amanhã eu vou matar Krishna, e aí no dia seguinte eu volto. Krishna voltou ou não? Ele não veio. Por quê? Porque Krishna queria ver quanto amor, quanto amor as gopis têm por mim, quanto elas me amam.
Na separação, no encontro a gente não pode saber quanto amor está presente, mas na separação a gente pode medir. Por quê? Então esse fogo da separação, ele derrete tudo. O fogo, ele derrete até o ferro. Então Krishna, ele está realizando lilas com arranjo de Yoga Maya. E a gente, se algo se derreteu, a gente consegue medir, mas enquanto não se derrete, a gente não consegue. Então Krishna com Yoga Maya, ele foi de Mathura para Vrindavana. E de Vrindavana, peraí, de Vrindavana para Mathura, de Mathura para Dwarka, Dwarka para Kurukshetra, Kurukshetra de volta para Dwarka, de Dwarka para... Ele desapareceu em Dwarka. Mas o significado é que Krishna queria ver quanto as gopis me amam. Ele queria medir, ele queria ver. Quanto mais separação existe, mais o amor vai se manifestar de uma maneira condensada. Essa é a beleza da separação. Se não há separação, como você vai saber a beleza do encontro? Então, tudo isso está sendo expressado, elas estão expressando esses humores. Esse kata é muito belo. É muito difícil entender. É um kata muito elevado. A gente não consegue nem entender as palavras. O que que é Ruda Bhava, Adiruda Bhava? Você não vai entender, é muito difícil de entender. Mas praticando bhajan aos poucos, cantando santos nomes, tudo vai se manifestar. Escuta o Santa Mahatma falando o kata e aos poucos, pela misericórdia de Nama Prabhu, isso vai se manifestar no coração do devoto. Entendeu o meu ponto? Bolo Brindavana Bihari Lala ki Jai 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 Shri Radhe Shyam.